Me chamo Márcia Maria Galdino, de RA 255472699, do Polo de Lagoa Nova, Natal, Rio Grande do Norte. Estou nessa plataforma com o objetivo de relatar o procedimento judicial adequado para que os funcionários e as startups possam buscar os seus direitos diante das infrações cometidas pela empresa Sesutec. Situando a todo de tais violações, a empresa Sesutec fez o uso sem autorização de software das startups de menor porte, do seu ramo de serviço, e exigiu que os funcionários realizassem suas funções extrapolando o banco de horas, estabelecidas pela CLT, sem a garantia do pagamento dessas horas extras. Nesse contexto, é possível identificar uma crise jurídica que merece uma apreciação e uma intervenção do Estado por meio do exercício jurisdicional. Conforme o conteúdo abordado, nesse contexto, quando há resistência à satisfação de um direito, para isso existe a lide. O Estado, detentor exclusivo e indelegável do poder jurídico e, por intermédio da figura imparcial do juiz, decide as soluções dos conflitos levados ao seu conhecimento. A via jurisdicional não é apenas um caminho opcional, mas um instrumento civilizatório indispensável para a pacificação no caso social da Sesutec. A natureza do caso a ser instaurado é o contencioso, comumente definido como processo de conhecimento. Esse tipo de processo tem o objetivo de propor solução ao conflito, onde há incompatibilidade das expectativas das partes. Os funcionários e as startups devem buscar ajuda para adentrar no sistema jurisdicional brasileiro e iniciar a conquista da garantia de seus direitos. Primeiramente, devem buscar orientação e a contratação de um advogado, legalmente habilitado e inscrito na OAB, para lhes fornecer os elementos necessários na defesa de seus direitos. O advogado redige a petição inicial e apresenta ao judiciário. O juiz ordenará a citação à Sesutec, para que ela possa ter ciência da ação e integrar ao processo, garantindo o princípio ao contraditório e a ampla defesa. Esta é a fase postulatória do procedimento comum. Caso as startups precisem interromper imediatamente o uso de seus softwares para evitar danos irreparáveis antes do fim do processo, o advogado das mesmas podem requerer uma tutela de urgência. Esse mecanismo serve para assegurar o direito ou o resultado útil de forma antecipada. Iniciam-se as fases instrutórias e saneadoras, que correspondem à documentação que vai sendo solicitada pelo juiz no trajeto do processo. Com base no material estudado, é possível o advogado seguir esses caminhos para produzir as provas necessárias. Para provar o uso ilícito dos softwares por outras empresas, como no caso da Sesutec, o advogado das startups deve utilizar os instrumentos e solicitar a participação de sujeitos previstos no sistema processual e no ordenamento jurídico. O juiz possivelmente solicitará os serviços da perícia técnica para identificar plágios e o uso não autorizado dos sistemas. Fazer o pedido da tutela de urgência para evitar que a Sesutec destrua as provas do uso ilícito. Também deverá solicitar uma medida de busca e apreensão para colher evidências nos softwares instalados nos servidores da Sesutec. A argumentação desse processo pode seguir uma ótica sobre a irresponsabilidade empresarial e o vazio ético para esclarecer o dano em questão. A Sesutec deverá apresentar provas alegando boa conduta, garantindo que lhe cabe ao princípio do contraditório. Quando for o seu momento de atuação, convocado pelo juiz, em suma, na continuidade de todas as etapas da lide, os interessados devem ser informados das ações que decorrem durante todo o processo, visando respaldar as razões de seus pedidos e a garantia de seus direitos, até que se acabem as possibilidades de recursos. Possivelmente, nessas situações, não há necessidade de recursos. Então, não haverá fase recursal. Para expor a solução aos conflitos apresentados, inicia-se a fase decisória. E se, após a sentença final,
a Sesutec for condenada a pagar sobre os danos executados e não os fizer voluntariamente, inicia-se assim o processo de execução. Nele, o Estado utilizará os atos de coerção ou sob rogação sobre o patrimônio da empresa, para satisfazer o que foi previsto na sentença condenatória, que nesta fase faz referência à fase executória. Bem, este foi o relato sobre as etapas básicas que acontecem em um procedimento judicial comum, com atores fictícios, mas realmente traz experiências de como ocorrem na vida real.